Biocombustíveis, e eis que a química, agora falando corretamente, chega para você daqui a pouquinho com o professor Matheus. Matheus mesmo, exatamente. Olha, o que podemos entender como biocombustíveis? Várias vezes, e durante esse ano todo, discorremos quantas e quantas situações acerca dessa problemática do biocombustível. É necessário entendermos que há combustíveis renováveis e combustíveis que tendem a rarear e não predominarem mais. Vivemos um momento em que o barril de petróleo chega aos $88. Claro, essa é uma cotação variável, mas há um problema nesse momento que eleva o preço do barril de petróleo e isso tem muito a ver com aquele país que chamamos Iraque. Por conta disso, o biocombustível é essencial. Só através da cana-de-açúcar? Não. Há outras formas e aí vale a pena os estímulos do professor Geraldo em Biologia e as grandes palavras do professor Matheus na Química, que é o seu encontro, a sua aula, a partir desse momento. Olá pessoal, mais uma vez uma aulinha de Química e hoje nós vamos começar um assunto que é importante demais, que chama-se cinética química. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. E para a gente começar a falar em velocidade de reação, nós temos que falar primeiro numa teoria que é chamada de teoria das colisões. Como o próprio nome determina, essa teoria indica que para uma reação química acontecer, nós temos que ter a colisão, temos que ter aí o choque entre as substâncias reagentes. Só que aí a gente já tem que tomar um certo cuidado. Porque essa colisão, ela não pode ser só um resvalo entre as moléculas. Para que uma reação química aconteça, eu tenho que ter essa colisão ocorrendo no ângulo perfeito para cada uma das substâncias e com a quantidade de energia suficiente. Essa teoria determina, portanto, que para uma reação química acontecer, eu tenho que ter a colisão eficaz ou a colisão efetiva entre as substâncias reagentes. Quando ele diz que é uma colisão eficaz ou efetiva, já está me garantindo a reação química aconteceu. Para estudar velocidade, nós temos que pensar na reação desde o seu início. O exemplo que nós vamos pegar é essa reação que aparece aí na sua tela, o H2 mais o I2, produzindo aí os dois do HI. Na maior parte das vezes, quando a gente representa a reação por uma equação, você já imagina essa reação ocorrida, né? O H2 reagiu com o I2 para produzir os dois do HI. Só que na velocidade de uma reação, eu tenho que pensar nessa reação desde quando ela começa. E o instante inicial é aquele momento que você pega o recipiente e nele coloca substâncias reagentes. Acompanhe aí na tela. Pegamos o recipiente, vamos colocar os nossos reagentes, está aí, uma quantidade de H2 e uma quantidade aí do I2. Mas você sabe que cada substância tem aí seu estado de agitação, mas é em função desse estado de agitação que vão acontecendo aí os choques, vão acontecendo as colisões. Mas antes disso, uma observação importantíssima. Agora que eu estou começando a reação, dentro do recipiente, nós só temos a presença das substâncias reagentes. Aí dentro não tem nenhuma molécula do HI. É a partir daí que nós começamos já a fazer um trabalho gráfico, que aparece aí na sua tela também, olha. A quantidade de substância em função do tempo da reação. Inicialmente, é o tempo zero, nós temos uma quantidade qualquer só das substâncias reagentes. E agora que eu estou começando a reação, que é o tempo zero, tem zero de produto. Mas aí, cada substância com seu estado de agitação, com a sua movimentação, vão acontecendo as colisões. Cada molécula de H2 que colide de forma eficaz com cada molécula do I2 é que vai produzir as duas moléculas do HI. E aí você vai observando aí na sua tela, olha, o H2 colidindo com o I2 formando o HI. Ou seja, conforme o tempo vai passando, as quantidades de H2 e I2 vão diminuindo, né? Por outro lado, nós não tínhamos nenhuma molécula do HI e conforme o tempo vai passando, ela vai sendo formada, ela vai aparecendo. Graficamente, a representação é essa. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de reagentes vai diminuindo e a quantidade de produtos vai aumentando. As substâncias reagentes, a gente classifica como substâncias que vão sendo consumidas no decorrer da reação. E as substâncias produzidas são as substâncias formadas ao longo do tempo da reação.
Dois termos que são muito comuns nas situações que envolvem o trabalho com a cinética química. Velocidade de consumo. Quando se fala em velocidade de consumo, ele está se referindo a qualquer uma das substâncias reagentes. E ora, vai aparecer para a gente velocidade de formação, quer dizer, ele está se referindo a qualquer substância formada, qualquer substância produzida. Depois dessas ideias iniciais, é que nós podemos começar a falar no cálculo da velocidade. E nós vamos falar aqui na velocidade média da reação. Por definição, a velocidade média de uma reação química é a variação na quantidade de substância pelo tempo gasto. Quantidade de substância. O ideal é se trabalhar aqui na química sempre com o número de mols. Mas no trato com a velocidade média, eu posso trabalhar com essa quantidade da maneira que eu quiser. Então eu poderia calcular a velocidade média dessa reação pensando nessa quantidade através da massa. Então seria a variação da massa pelo tempo. Posso pensar na variação do volume. Então seria a velocidade média igual à variação do volume pelo tempo. Poderia trabalhar, que seria o ideal, com essa quantidade através do número de mols. Então seria a variação do número de mols pelo tempo gasto. Ou ainda, podemos pensar na concentração. E aqui nos interessa é a concentração em mols por litro, que nós simbolizamos pelos colchetes. Então seria a variação da concentração em mols por litro pelo tempo. Mas se nós temos tantas maneiras de tratar essa quantidade, como é que nós vamos saber qual é a quantidade que eu devo tratar em cada enunciado? Se por acaso ele simplesmente pede a velocidade média da reação e não diz mais nada, eu posso trabalhar com a quantidade que eu bem entender. Agora, se ele determinar essa quantidade, é óbvio que eu tenho que obedecer o que ele está dizendo. Fala, mas como é que vem essa determinação? Normalmente, através da unidade. Vamos acompanhando aí na tela. Se ele pede para nós a velocidade média em gramas por segundo, ele quer que eu trabalhe com a quantidade em gramas, quer dizer, através da massa, e a unidade de tempo em segundo. Se ele pede a velocidade média da reação em mols por minuto, quer dizer, eu tenho que trabalhar com a quantidade através do número de mols e a unidade de tempo em minuto. Se ele pede a velocidade média da reação em mols por litro por dia, aí eu tenho que trabalhar com a quantidade na forma de concentração e a unidade de tempo em dia. Opa! Ora falamos na unidade de tempo em segundo, num outro exemplo foi em minuto e no outro exemplo foi em dia. Não dá para se fixar um tempo, uma unidade de tempo, para se trabalhar com a velocidade de qualquer reação. Isso não é possível, porque as reações acontecem em tempos que são muito diferentes. Se nós pensarmos numa reação de combustão, pensa aí no isqueiro. A hora que você vai lá e coloca a faísca, a reação já acontece, frações de segundo. Só que nós temos reações que demoram alguns minutos. Tem reações que demoram alguns dias. Tem reações que demoram alguns meses. Para você perceber a distância de tudo isso, se pensarmos nas reações que ocorreram para a formação do petróleo, demoraram milhões de anos. Então você percebe que eu tenho reações, desde que acontecem em frações de segundos, como eu tenho reações que ocorrem, demoram para ocorrer milhões e milhões de anos. Por isso que nós temos que usar a unidade de tempo coerente com aquela reação. Então, se ela demora alguns segundos, eu trabalho com a unidade de tempo em segundo. Se ela vai demorar algumas horas, eu trabalho com a unidade de tempo em hora, e aí vai. Só que nós temos um outro probleminha. Nós falamos em variação. Quando se fala em variação, é final menos inicial, né? Bom, mas quando se pensa nos produtos, no início de um intervalo de tempo, nós temos uma quantidade pequena de produto. Lá no início não temos nada, zero. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de produto vai aumentando. O que me garante que ao final desse intervalo, nós temos uma quantidade maior do que tínhamos no início. E variação final menos inicial, bom, no final nós temos uma quantidade maior, subtraindo uma quantidade inicial que é menor, e vamos obter um valor positivo, até aí sem problemas. Mas se eu pensar nos reagentes, nós começamos com uma quantidade de reagentes e conforme o tempo vai passando, essa quantidade de reagentes diminui. O que me garante que ao final desse intervalo eu tenho uma quantidade de reagentes menor do que nós tínhamos lá no início. E como é final menos inicial, um número menor subtraindo um número maior, iríamos obter um valor negativo.
Só que não se trabalha com valor negativo para a velocidade das reações. Por isso que todas essas variações são trabalhadas em módulo, que é para excluir qualquer possibilidade de um valor numérico negativo. Então, essa variação para nós corresponde ao maior menos o menor, quer dizer, sempre um valor numérico positivo. E uma outra atenção que a gente tem que dar é a cada substância participante dessa reação. Mas isso é o que nós vamos falar no próximo bloco.